Estamos de volta com mais uma aula do nosso curso de Python. Nessa aula a gente vai aprender sobre estrutura condicional e como a gente pode utilizar dentro dos nossos programas. Mas o que é uma estrutura condicional? Uma estrutura condicional é uma função dentro da linguagem Python que nos permite verificar se uma condição específica está sendo atendida e caso essa condição esteja sendo atendida, a gente pode executar um trecho específico de código. Seria como uma bifurcação dentro do nosso código. Então, se uma coisa acontece, o programa vai executar um trecho do código. Se outra coisa acontece, aí o programa vai executar um outro trecho do código. Isso nos permite manipular melhor os nossos programas, conduzindo o programa para as tarefas que a gente precisa realizar com ele. Então a gente vai abrir o nosso codificador Python para escrever um programa simples e entender melhor esse conceito. Só a gente vir aqui no nosso idle. Bem, eu vou fazer aqui um novo arquivo, fazer um new file. Beleza. Vou aumentar aqui a tela. Então vamos lá. A gente vai fazer um programa que vai verificar a média dos alunos e vai determinar se aquele aluno foi aprovado ou não. Caso o aluno seja aprovado, ele vai exibir na tela do nosso computador uma mensagem dizendo que esse aluno foi aprovado. Então vamos escrever aqui. Primeiro a gente vai declarar a variável nome aluno para a gente saber qual que é o aluno que está recebendo a mensagem, qual que é o aluno que vai ser aprovado ou não. Então vai ser um input, porque é a gente que vai escrever. Vocês já viram sobre input em aulas anteriores. Então aqui a gente informa o nome do aluno. Vamos fazer aqui agora as notas. Vou colocar a nota 1 igual. Já vou declarar aqui o tipo de variável, o tipo de valor que essa variável vai receber, e como se trata de uma nota que pode ter valores quebrados como 7.3, 8.4, 8.5 e assim por diante, a gente vai declarar como float. Eu vou copiar aqui para fazer as segundas, que é mais rápido. Agora a gente já tem no nosso programa 4 inputs, onde o primeiro a gente vai colocar o nome do aluno. E nos seguintes a gente vai colocar primeira, segunda e terceira nota. Para a gente saber a média desse aluno, a gente precisa fazer o cálculo da média. Então vamos declarar mais uma variável, que é média. E essa variável vai ter um cálculo simples, que é nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E o valor total dessas notas tem que ser dividido pela quantidade de notas que o aluno teve. No caso foram 3, então é a soma das notas dividido por 3. Ok? Então média vai receber a soma das notas que o aluno teve, que a gente vai inserir no programa, dividido por 3. E vamos dar um print e executar esse programa para a gente ver qual que vai ser a nota dele, a média dele, e como que a gente vai utilizar o comando condicional e para que ele vai servir nesse caso aqui. Vamos dar só um print aqui. Print, colocar só print média, só para a gente ver a média. Depois a gente vai para o comando condicional para a gente ver. Então lá, F5, tem que salvar aqui. Bora lá, botar aqui programa média. Tá na área de trabalho novamente para a gente encontrar com facilidade. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma pasta e colocar todos os seus arquivos Python lá nessa pasta. Eu esqueci de colocar os parênteses do input. Pronto, agora deve estar correto. Ok? Olá.
É importante lembrar que a gente sempre tem que colocar o parênteses no lugar certo, né? Eu acabei esquecendo aqui, todo parênteses que eu abro, eu tenho que fechar. Então, se eu abrir um parênteses aqui, outro aqui, eu tenho que fechar os dois aqui para o programa executar da maneira correta. Foi bom esse erro para a gente ter esse lembrete. Então, vamos continuar aqui. A gente tem aqui já a resposta do programa, onde ele está pedindo para a gente digitar, informar o nome do aluno. Então, vou colocar aqui Dioclésio. E agora vou informar a primeira nota. Dioclésio foi um menino levado, tirou um 7,5 ali. Agora na segunda nota ele tirou um 8. E na terceira nota um 9. Vou lá, então a média de Dioclésio foi 8,16. A gente não está fazendo aqui a contenção das casas decimais, mas isso não importa para a gente agora. O que importa é a gente entender a questão do comando condicional, tá? Então eu já coloquei o nome do aluno, coloquei as notas e tive uma média, mas eu quero mostrar uma mensagem para esse aluno dizendo que caso a média dele tenha sido suficiente, ele foi aprovado naquele semestre, naquela disciplina. Então vamos voltar aqui para o programa. A gente deixa essa parte que a gente já fez do jeito que está e vamos para o nosso comando condicional, que é o if. If quer dizer o seguinte: se uma coisa acontecer, faça isso. Então é exatamente isso que a gente vai dizer aqui. A gente vai dizer que para o aluno ser aprovado, a média dele tem que ser maior que 7. Então, se a nossa média ali, ó, se a média for maior, lembrar desses operadores que vocês já viram nas outras aulas, maior ou igual a 7, então, tá? A gente lembra de fechar o parênteses e colocar esses dois pontos ali, porque os dois pontos vai indicar que é um então. Então, se média for maior ou igual a 7, se média for maior ou igual a 7, o que é que ele vai fazer? Se a média do aluno for maior ou igual a 7, então ele vai fazer um print informando que esse aluno foi aprovado. Beleza. Então vamos lá rodar esse programa novamente. F5, salva. E aqui vou informar aqui o nome do aluno, vou dizer que foi Thiago. E agora eu vou informar a primeira nota. Thiago era um bom aluno, pegou 10 na primeira, 9 na segunda e 8 na terceira. Então a média de Thiago foi 9 e aí a mensagem diz: parabéns, você foi aprovado. Então o que o programa fez? Ele pegou aqui a soma das notas de Thiago, da primeira, segunda e terceira nota de Thiago, somou tudo aqui, ó, e dividiu por 3, que resultou na média. Então a gente mostra a média aqui no primeiro print e aqui entra no if. Se a média for maior ou igual a 7, então a mensagem que vai ser exibida é: parabéns, você foi aprovado. Mas e se a média de Thiago não tivesse sido maior ou igual a 7? Bem, a gente poderia ter utilizado um outro comando condicional. Esse comando a gente chama ele de else. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas se você quer aprender como o else funciona, é só assistir a próxima aula.